Pessoal, então agora nós vamos iniciar o tema. Bom dia, né? Antes de mais nada. Vamos iniciar o tema oxidação de aminoácidos, tá bom? Então, eu listei alguns pontos, né? Alguns aspectos desse metabolismo. Primeiro, a definição, né, de aminoácidos cetogênicos, glicogênicos, essenciais, não essenciais, a digestão e absorção de proteínas, o ciclo da ureia e o destino dos esqueletos carbônicos. Então, vamos voltar aqui para o nosso querido mapa, tá certo? Então, a gente tem, né, a gente viu já a oxidação da glicose, né? Piruvato, acetil-CoA, né? O acetil-CoA sendo direcionado para o ciclo de Krebs, NADH, H2, CTE. E a síntese de ATP. Então, nós estávamos vendo a oxidação de ácidos graxos, né? O processo de beta-oxidação. Então, nós temos os ácidos graxos sendo oxidados aqui a acetil-CoA. E agora nós vamos conectar aqui os aminoácidos, né? Os aminoácidos. Então, em termos dos aminoácidos, quando a gente fala de aminoácidos sendo usados para gerar energia, nós estamos nos referindo ao esqueleto carbônico, tá? Então, o grupamento amino vai ser usado para a síntese de ureia, né? E os esqueletos carbônicos serão direcionados, né, para o ciclo de Krebs, para piruvato, para acetil-CoA. Tá certo? Então nós vamos ver esse tipo de conexão. Vejam que novamente nós temos, né, essas moléculas, né, os esqueletos carbônicos convergindo para o nosso eixo central, metabolismo central aqui da glicose, tá bom? Então vamos dar uma olhada primeiro a questão de aminoácidos essenciais e não essenciais. Então, essenciais são aqueles que nós não conseguimos sintetizar ou não conseguimos sintetizar nas quantidades, né, suficientes para garantir, por exemplo, o crescimento, né? E, então, essenciais e não essenciais. Quais são os aminoácidos essenciais? Né? Então, para lembrar quais são os aminoácidos essenciais, eu uso essa mnemônica aqui, né? Né? Então, isso aqui na verdade é uma brincadeira, tá certo? Né? Eu sempre falo, então o time, porque eu gosto do Tim Maia, tá certo, gente? E eu, tchuru, 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 gostava tanto de você. Então você tem o Tim, o Hulk, que foi uma ideia de um estudante, né? A mnemônica foi criada na época da Copa. Então é o jogador mesmo, tá certo? Então, favor. Quer dizer, Tim me deu uma boa música, Hulk me deu um grande gol, por favor, né? Tá certo? Então, nós temos aqui os aminoácidos essenciais, tá? Então, vamos ver quais são esses aminoácidos essenciais. Treonina, isoleucina, metionina, histidina, triptofano, leucina, lisina, fenilalanina e valina. Tá certo? Então, se vocês lembrarem aqui, vocês vão saber quais são esses aminoácidos essenciais. Tá? E os não essenciais quer dizer que a gente consegue sintetizar. Então, eu pergunto, por exemplo, alanina é essencial ou não essencial? Alanina. Não, essencial. Né? Glutamato. Não essencial. Fenilalanina. Metionina. Valina. Tá? Então, lembre que se vocês lembrarem disso aqui, vocês vão saber quais são, né? Então, você tem aí
O W é o triptofano. O triptofano recebe uma letra diferente. Eu não sei se o Napoleão explicou para vocês, os aminoácidos, antigamente eles eram designados pelas 3 letras iniciais da nomenclatura em inglês, né? Por exemplo, alanina ia ser o quê? ALA, né? Aí, com o avanço, né, das técnicas de informática, surgiu a necessidade de usar um código só, né? Isso ia minimizar a quantidade de dados para entrar, né, no computador. Então, foi feita, então, a nomenclatura de uma letra só. O que acontece, tá certo? Tem 3 aminoácidos que começam com T, né? Então, você tem treonina, tirosina e triptofano. Então, uma pesquisadora, né, Margaret, eu sempre esqueço o sobrenome dela, vou apagar aqui. Ela foi fazer a nomenclatura de uma letra, né? Então, quem recebeu a primeira letra? Aquele aminoácido que era mais comum, tá certo? Então, o T ficou com a treonina, tá certo? A tirosina ficou com o Y e o triptofano com W. Tá? Então, só para você saber, porque esses 3 têm T, né? Treonina, tirosina e triptofano. Tá certo? Então, quem ganhou o T? Quem ganhou a letra T? Na verdade, foi a treonina, né? Então, essa nomenclatura de uma letra, ela não foi feita ao acaso, não. Houve uma sistemática para ir dando os nomes, tá certo? Então, nesse caso, ficou assim. Então, aqui a treonina e aqui é o quê? O triptofano, tá certo? Só para vocês saberem. Então, os aminoácidos não essenciais, então a gente consegue sintetizar, tá certo? E um aspecto importante é o seguinte, quando a gente pensa num aminoácido qualquer, né? Vou colocar aqui, então você tem aqui a carboxila, vou colocar a fórmula ionizada, e o radical está aqui, tá certo? Oi. Você pode repetir os essenciais? Treonina, isoleucina, metionina, histidina, triptofano, leucina, lisina, fenilalanina e valina. O que eu gostaria que vocês pensassem é na estrutura do aminoácido, tá certo? Então, esse aminoácido, quando a gente fala do catabolismo, né? Então, o catabolismo é o quê? É degradação, não é isso? Quando a gente fala do catabolismo dos aminoácidos, vocês têm que pensar que o aminoácido tem 2 partes. Essa parte aqui é o esqueleto carbônico. Esqueleto carbônico. E essa parte aqui é o grupamento amino. Isso aqui vai para o ciclo da ureia, tá? E isso aqui vai para cá. Geração de energia, tá certo? Então, nós podemos usar os esqueletos carbônicos dos aminoácidos para gerar energia. Tá legal? Então, como que é essa definição aqui? Né? Glicogênicos são aminoácidos cujo esqueleto carbônico produz piruvato ou intermediários do ciclo de Krebs. Tá certo? Então, se o esqueleto carbônico converte, se ele pode gerar piruvato ou intermediários do ciclo de Krebs, o aminoácido é considerado glicogênico, né? E se o aminoácido produzir acetil-CoA ou acetoacetil-CoA, ele é considerado cetogênico, tá certo? Então, a definição glicogênico e cetogênico está aí, beleza? Então, sempre em relação ao esqueleto carbônico, né? Bom, então, nós vamos ver o seguinte.
nós estávamos... Oi? Cetogênicos são aminoácidos cujos esqueletos carbônicos produzem acetil-CoA ou acetoacetil-CoA. Né? Vejam que aqui nós temos um outro tema, porque quando nós estávamos vendo aqui a glicose e ácidos graxos, né? Cadê o... Aqui, né? Glicose, ácidos graxos, nós estamos falando de moléculas que têm carbono, hidrogênio e oxigênio. Aqui já começa a aparecer, então, o nitrogênio. Começa a aparecer também o enxofre. Nós temos 2 aminoácidos que têm enxofre. Quais são esses aminoácidos? A cisteína e a metionina, né? Então, 2 aminoácidos têm esse enxofre. Então, olha só, esse nitrogênio aqui nos traz também um novo tema. Porque quando a gente fala de moléculas como carboidratos, a gente lembra da fotossíntese, né? Fixação do CO2 atmosférico. Quando a gente vê esse nitrogênio incorporado, a gente já fala de fixação do... Desculpa, eu falei fotossíntese, é a fixação do carbono atmosférico. E aqui a gente já fala em fixação do nitrogênio atmosférico, né? Então o nitrogênio ele é fixado por bactérias, né? Fixadoras de nitrogênio, e vai fazer parte do sistema biológico. Então, diferentemente, igual nós temos aqui a glicose, que forma um polímero, onde você tem repetição, glicose, nós não temos uma molécula que armazena aminoácidos, tá certo? Então, vocês têm que ligar a ideia de aminoácidos com a síntese de proteínas, tá certo? Os aminoácidos que a gente vai ver, existem diferentes aminoácidos dentro da célula, mas nós estamos vendo os aminoácidos que são usados na síntese de proteínas, são esses aqui. Tá? Então, quando a gente pensa, faz um racional, né, sobre esse catabolismo de aminoácidos, a gente tem que pensar nas proteínas. Né? Então, vamos ver aqui, nós temos as proteínas, né? Proteínas intracelulares. Né? E isso eu estou me referindo aqui, já é o slide de conexão 14, que eu pedi para vocês, né, trazerem hoje ou terem acesso nos seus aparelhos aí, figura 18.1, nós temos proteínas intracelulares. Essas proteínas intracelulares, elas têm diferentes tempos de vida. Então, elas podem ser degradadas e ressintetizadas, tá certo? Então, elas são degradadas a aminoácidos. E também ressintetizadas a nível de aminoácidos, tá certo? Então, a necessidade de aminoácidos para a síntese de proteínas, ela varia. Por exemplo, no caso, quando estamos em crescimento, né? A gente vai sempre precisar desses aminoácidos para construir, né? Construir proteínas, construir estruturas celulares proteicas, tá certo? Então, na nossa célula, a gente sempre tem um conjunto de aminoácidos que deve ser usado para a síntese de proteínas intracelulares. Mas é só isso? Não, porque nós temos compostos nitrogenados. As próprias bases nitrogenadas que vão formar os nucleotídeos, elas gastam aminoácidos para serem em sua síntese, né? Então quer dizer o seguinte, porque a ideia que eu estou falando é o seguinte, poxa, então eu poderia simplesmente degradar, sintetizar, não é? Então tá aí o meu conjunto de aminoácidos, só que nós precisamos também de aminoácidos para a síntese de compostos que tem o átomo de nitrogênio. Então a gente tem que ter a ingestão, né, de proteínas, tá certo? Porque isso aqui não seria, né, só assim, ou seja, eu degrado, sintetizo, já não estou mais em crescimento, teria aí um equilíbrio, tá certo? Bom, então os aminoácidos, eles são usados, né, para a síntese
síntese de compostos nitrogenados. Compostos nitrogenados. Por exemplo, o grupo M, nitrogenados, né? Então, eu vou precisar de aminoácidos para sintetizar o grupo M, que vocês já estudaram, o M da hemoglobina, né? A síntese daquele anel. Então, eu preciso desses aminoácidos para sintetizar o grupo M, para sintetizar bases nitrogenadas, purinas e pirimidina, tá? Então, preciso disso. Só que, o que acontece se há, então, um excesso, né? Veja que, então, os aminoácidos que estão disponíveis para a célula, eles vêm da degradação de proteínas intracelulares, ou eles vêm da dieta, tá certo? Né? Pelo alimento, ou eles vêm da síntese endógena, são sintetizados, né? Quais que vêm da síntese endógena? Esses ou esses? Os não essenciais. Os não essenciais. Então, a gente consegue sintetizar alguns aminoácidos, tá certo? E o que vai acontecer com o excesso? Tá certo? Então, o excesso pode ser, então, duas condições, ou tem o excesso ou numa situação de jejum, né? Os aminoácidos também vão poder ser usados para gerar energia. Então, nesse caso, esses aminoácidos vão ser oxidados, tá certo? E o que vai acontecer com a oxidação? Primeira coisa que vai ter que acontecer para os aminoácidos entrarem nesse eixo principal aqui, vai ser a desaminação. Tem que retirar o grupamento amino. Então, o grupamento amino vai ser retirado, né? Aqui nós temos a amônia na forma de íon amônio, né? Então, a retirada do grupamento amino. Aí eu pergunto, se eu retirei o grupamento amino, o que sobrou? Sobrou o esqueleto carbônico, né? Então, o esqueleto carbônico, né? E o esqueleto carbônico, então, pode ser usado para sintetizar outras coisas, pode ser usado para gerar energia também, tá certo? Então, a própria definição, né, glicogênicos, eles podem ser usados na neoglicogênese, tá certo? No processo de neoglicogênese, tá? Aí o que vai acontecer? O esqueleto carbônico, então, vejam que o tema repete. Você tem finalmente aqui o ciclo de Krebs. Então, a convergência para o ciclo de Krebs, tá certo? Onde eles podem, então, gerar os transportadores e que vão para a cadeia de transporte de elétrons com síntese de ATP, né? Algo que a gente já viu. Beleza? Então, já repeti várias vezes, né? Esse nosso mapa, então, agora, ele traz um novo tema, que é o tema dos aminoácidos, conectando aqui, tá certo? Então, no processo de oxidação, está conectando aqui, mas, como eu falei, eles são usados também, claro, obviamente, a função principal aqui, síntese de proteínas, mas você tem síntese de compostos nitrogenados, tá certo? Tudo bem? Entenderam isso, gente? Então, nós vamos ver esses dois aspectos. Primeiro, a remoção desse grupo amino. Depois, o destino dos esqueletos carbônicos, tá certo? Então, eu vou falar vou apresentar para vocês esse processo aqui de retirada desses grupamentos amino para síntese de quê mesmo? Síntese de ureia, né? A síntese de ureia. E eu já adianto que a síntese de ureia ocorre no fígado, né? Então, fígado. Então, nós sintetizamos, né, principalmente aqui o órgão central na síntese é o fígado. Quer dizer o seguinte, que se eu tenho aminoácidos sendo degradados no músculo, eu preciso transportar os grupos amino para o fígado, porque é lá que vai ter
vai acontecer o ciclo da ureia. Entenderam isso, meninos? Ok? Então, aqui é uma visão geral de para onde estão convergindo, e a informação que vocês têm é que os esqueletos carbônicos estão convergindo para um eixo que vocês já conheciam, né? Um eixo central do metabolismo. E aqui é uma visão geral do que acontece no caso desses aminoácidos serem direcionados para a oxidação. Vão ser oxidados, tá bom? Vocês devem lembrar, né, as proteínas intracelulares, quando elas vão ser degradadas, existe uma maquinaria de degradação de proteínas dentro da célula, que se chama proteassoma. Vocês lembram desse proteassoma? Então, proteínas intracelulares são degradadas pelos proteassomas. E para serem degradadas, elas precisam ser marcadas. Elas são marcadas com uma outra pequena proteína chamada ubiquitina. Tá certo? Então, a ideia é o seguinte: se eu tenho uma proteína qualquer, aí ela é ubiquitinada. O que é ubiquitinação? Eu vou ligar aqui uma outra proteína, né? Uma outra proteína chamada ubiquitina. A ubiquitina vai então, a marcação com ubiquitina faz com que a proteína seja degradada. Isso aqui causa uma certa confusão. Por quê? Porque nós vimos uma outra molécula cujo nome é parecido. Ubiquinona, vocês lembram? Então nós vimos ubiquinona. O que é a ubiquinona? É uma quinona, vocês lembram? Que está envolvida na cadeia de transporte de elétrons. Até caiu na prova, né? Sobre a ubiquinona. Então, ubiquitina. O que é a ubiquitina? É uma pequena proteína que marca outras proteínas para que elas sejam direcionadas ao proteassoma, onde vai haver a degradação daquela proteína dentro da célula. Veja que eu estou falando aqui o que vai acontecer com os aminoácidos dentro da célula. Mas a gente tem também o que vai acontecer no intestino, quando a gente ingere proteínas, é diferente. Eu estou falando dentro da célula. Entenderam o que a ubiquitina faz, gente? A ubiquitina é uma pequena proteína que, quando ligada a outra proteína, dirige para degradar. Tá certo? Então, é isso que eu falei. Dúvidas sobre essa explicação? Não? Tá certo? Então, nós temos proteínas com diferentes tempos de vida, né? Inclusive enzimas, né? Por exemplo, se eu preciso de uma enzima em determinado momento, eu posso ter a regulação, o controle por meio da síntese. Sintetiza. Quer dizer, o DNA é transcrito e a proteína e o RNA mensageiro traduzido. Se eu não preciso mais, ela é degradada, tá certo? Então, nós temos esse diferencial aí, tá certo? Beleza? Então, eu vou apagar essa parte aqui e eu vou concentrar agora aqui, ó, na saída do grupamento amino sendo direcionado para o ciclo da ureia, tá? Posso apagar aqui, pessoal? Tudo bem? Beleza? Então, vamos ver. Então, eu vou desenhar a estrutura direitinho. Eu já fiz esse desenho antes, quando nós falamos sobre a lançadeira malato-aspartato. Tá? Então, vamos ver essa reação. Então, nós temos o seguinte. Eu vou desenhar de novo, só para a gente perceber o que está acontecendo, tá certo? Aqui o grupamento amino. E eu sugiro também que vocês, para essa reação específica,
Desenhe a estrutura uma vez para perceber a mudança, né? E aqui então vamos fazer, olha. Então, essa molécula aqui, alfa-cetoglutarato, tá? Que eu vou colocar como alfa-KG. O alfa-cetoglutarato vai reagir, né? Com quem? Com um aminoácido qualquer, tá certo? Aqui está o aminoácido. Então, essa reação você tem alfa-KG, alfa-cetoglutarato reagiu com o aminoácido, aqui está o grupamento amino. Gerou o quê? Gerou glutamato. Olha aqui, ó, o grupamento amino. Estão vendo? Ele foi para a molécula, né? Gerou a molécula de glutamato. E essa molécula aqui, quem é essa molécula aqui? Alfa-cetoácido correspondente, né? Tá certo? Alfa-cetoácido correspondente. Olha o nome dessa molécula. Alfa, então aqui é o carbono alfa. Tem um grupo cetona, estão vendo? Alfa, ceto e a função ácido. Então, isso aqui é uma reação que é catalisada por enzimas chamadas transaminases ou aminotransferases. Então, quem catalisa essa reação? Transaminases ou aminotransferases. Transferases, né? Tá certo? O que que acontece? Para aminoácidos não essenciais que a gente consegue sintetizar, essa reação é reversível. Tá certo? Se for um aminoácido essencial, aí ela não é reversível, né? Porque senão, se ela for reversível, eu consigo sintetizar. Tá? Então vamos ver como que se dá o movimento, né, desse grupamento amino. Né? Tem duas reações de transaminação que vocês devem se lembrar. Tá certo? Essas transaminases, elas são específicas para cada um dos aminoácidos. Então, por exemplo, se o aminoácido é alanina, então o nome da enzima é alanina aminotransferase. Se o aminoácido é aspartato, o nome da enzima é aspartato aminotransferase. Entenderam isso? Tá certo? Então, duas reações importantes para compreender o movimento da remoção dos grupamentos amino. Você tem a alanina aminotransferase, né? E a aspartato aminotransferase. Então, eu vou escrever essas duas reações no quadro, tá? Então, vamos lá. Alanina, mas, vamos compreender, alanina é o aminoácido, reage com quem? Com o alfa-cetoglutarato, isso mesmo. Vai gerar o quê? Glutamato mais o alfa-cetoácido correspondente, neste caso é o piruvato. Tá certo? Então você tem alanina mais alfa-cetoglutarato, vai formar glutamato mais piruvato, né? Então, olha só, deixa eu apagar isso aqui, né? Vamos ver, glutamato mais piruvato. Vejam que então existe uma conexão, olha aqui, ó. Eu posso gerar piruvato a partir de quê? De alanina. Tá certo? Vocês aprenderam a formação do piruvato por onde? Você tinha a via glicolítica. A glicose sendo oxidada, produzindo o quê? Piruvato. Agora eu estou dizendo que existe uma reação que também gera piruvato. Envolve qual aminoácido? Alanina.
Tá certo? E aí nós temos a outra reação, aspartato mais o quê? Esse aqui não muda. Alfa-cetoglutarato. Isso aqui K, por causa do inglês, keto, tá certo? Alfa-cetoglutarato gera glutamato mais oxaloacetato. Tá certo? Então vejam, oxaloacetato. O oxaloacetato, vocês também já conhecem. Onde é que ele ocorre? No ciclo de Krebs. Então veja, a transaminação da alanina gera piruvato. A transaminação do aspartato gera oxaloacetato. Né? Agora eu vou mostrar como. Porque na síntese da ureia, durante o processo de síntese, o nitrogênio da ureia, ele vai vir ou do glutamato ou do aspartato. Então, os grupamentos amino têm que ser direcionados para glutamato ou aspartato, tá certo? Então, eu vou mostrar como isso é possível acoplando as reações. Então, é assim, você tem qualquer aminoácido, qualquer um deles, mais o quê? Não muda. Alfa-cetoglutarato vai dar o quê? Né? Glutamato mais o quê? Se for geral, o alfa-cetoácido. Então, isso aqui falando sem dar nomes, né? Alfa-cetoácido. Agora veja, se eu reagir o glutamato nesta reação aqui, glutamato mais o quê? Eu estou olhando para essa aqui agora. Se eu pegar esse glutamato e reagir, ele vai reagir com quem? Oxaloacetato. E vai produzir o quê? Aspartato mais alfa-KG. O que eu quero mostrar? Quando eu acoplo, né? Então aqui, ó, você tem reversível, né? Mas se eu considerar essa direção, veja, onde é que está o grupamento amino? Vamos acompanhá-lo. Ele estava aqui, não estava no aminoácido? Né? Vou colocar como N no nitrogênio. Estava aqui, passou para onde? Olha a reação. Alfa-ceto mais um aminoácido qualquer, para onde ele foi? Ele está agora na molécula de glutamato. Então, foi gerada a molécula de glutamato. Ó, estão vendo? Aí, do glutamato, para onde ele foi? Para o aspartato. Aqui está o aminoácido, ó. Estão vendo? Né? Então, se eu acoplar uma reação das transaminases com aspartato transaminase, ou aminotransferase, o nitrogênio foi para o glutamato ou para o aspartato. Entenderam isso, meninos? Então, ou ele vai para o glutamato, ou ele vai para o aspartato. Então, tanto o glutamato quanto o aspartato vão fazer parte do ciclo da ureia. Né? Porque eles estão trazendo os nitrogênios. Beleza? Né? Bom, e aí tem aquela questão. Se está havendo a oxidação no músculo esquelético, por exemplo, os grupamentos amino têm que ser transportados para o fígado. E eles vão ser transportados na forma de 2 aminoácidos, alanina e glutamina. Tá certo? Então, tanto alanina quanto glutamina são aminoácidos que transportam esses grupamentos amino. Tá certo, gente? Tá? Por isso que a gente tem maior concentração desses aminoácidos no sangue, né? Porque eles estão envolvidos nesse tipo de transporte. Tá? O que é interessante aqui? Aqui tem um cofator, né? Uma porção não proteica, que é o piridoxalfosfato. Então, você tem uma vitamina que é necessária para participar
dessa reação. E o mecanismo, não sei se vocês se lembram, as enzimas, elas têm diferentes mecanismos de reação. Um dos mecanismos é o seguinte, chamado ping-pong, né? Entra um substrato, sai um produto. Entra o segundo substrato, sai o segundo produto. Tá certo? Então, no vídeo eu explico, né, como que acontece essa reação. Tá certo? Então, na verdade, o que essa vitamina vai fazer é segurar esse grupamento amino, né? Então, é assim, na enzima entra o aminoácido, sai o alfa-cetoácido. Onde que está o grupamento amino? Ele fica preso na enzima. Aí entra o oxalacetato, sai glutamato. Bem legal, um mecanismo que é um exemplo de como que é essa ordem ping-pong, entendeu? E o papel, né, dessa vitamina segurando aí esse grupamento amino momentaneamente para que haja a entrada do segundo substrato, saída do segundo produto da enzima, né? Essas enzimas, então, as aminotransferases, elas catalisam reações em equilíbrio, tá certo? Então pode ir para um lado, para o outro, para os aminoácidos não essenciais. Por exemplo, olha, me pergunta, se o aminoácido for valina, a reação de transaminação é reversível? Não, né? Porque valina é um aminoácido essencial. Então eu não consigo sintetizar a valina, tá certo, gente? Então eu tenho que como é que fala? Seria só nessa direção de remoção do grupamento amino. Entenderam isso, gente? Então, quando vocês estiverem revendo esse assunto, lembrem dessas duas reações aqui. Alanina aminotransferase e aspartato aminotransferase. Então, com essas reações, por que eu enfatizo essa daqui? Porque vocês têm que ficar com a mente aberta. Tem sempre que pensar que a alanina está associada com o piruvato. Alanina, aminoácido, piruvato. Né? Então você tem o alfa-cetoácido e o aminoácido aqui. Estão em lados opostos da reação. Né? Então, por exemplo, o transporte músculo-fígado, no músculo vai haver a reação no sentido de alanina, no fígado no sentido de piruvato, tá certo? Então, lembrando, quem fica de um lado da reação, você sabe o que tem do outro lado da reação, tá certo? Então, a relação é alanina com piruvato, aspartato com oxaloacetato. Aqui é um exemplo clássico de uma conexão entre o metabolismo ou catabolismo de aminoácidos, o piruvato e o intermediário do ciclo de Krebs. Olha as conexões agora vão aparecendo. Quando vocês aprenderam a via glicolítica, piruvato acetil e ciclo de Krebs. Agora a gente começa a conectar coisas no ciclo de Krebs, começa a conectar coisas no acetil e no piruvato, né? Por meio dos aminoácidos, porque eles têm esqueleto carbônico variável, tá bom? Entenderam isso, gente? Dúvidas aqui? Oi. Só as reações vão envolver o aspartato e o glutamato, tá? O glutamato, o que vai acontecer com o glutamato? Ele vai sofrer desaminação oxidativa e vai perder, né, esse grupo na forma de íon amônio que vai para o ciclo da ureia, que é usado no ciclo da ureia, tá bom? Né? Então, a sua pergunta é exatamente isso, os dois aminoácidos que estão trazendo esse grupamento amino. Oi. Eles vão fazer parte ali pode ir para o ciclo de Krebs, pode ser usado para outras coisas, tá? Igual o piruvato, você sabe que o piruvato pode ser carboxilado, né, para gerar a glicose. Né? Carboxilado vai gerar oxalacetato, depois fosfenol, neoglicogênese. Tá certo? Então, quando eles são gerados, eles podem ser usados para gerar energia, para fazer parte das moléculas, né? Do pool. Então, eu não introduzi esse termo, né? Mas é usado, no caso,
POLL, né? É o conjunto, né? O que está disponível, tá certo? Então, vai fazer parte do pool de moléculas. Ele pode sofrer determinação, mas ele também pode sofrer outra transaminação para ligar as carcaças. Isso, exatamente. Então, eu coloquei isso aqui só para vocês perceberem como é possível que os grupos amino de qualquer aminoácido cheguem no aspartato. Entendeu? Né? Cheguem. Né? Então, aqui está a reação. Então, isso aqui é um tema recorrente no metabolismo de aminoácidos. Essas enzimas transaminases, elas têm uma utilidade clínica. Por quê? Porque o nível dessas enzimas no sangue começa a aumentar, né? Quando há, por exemplo, algum dano num tecido, tá certo? Quando há, por exemplo, uma infecção viral, uma hepatite, tá certo? Então você tem essas enzimas como indicadores. Por isso, né? Você falou, por isso que às vezes no exame os médicos vão pedir níveis de transaminases, tá certo? Vamos supor, por exemplo, que houve um acidente, né? A pessoa levou uma pancada, né? Então dá o exame, né? A medida dessas enzimas seria também para verificar se houve algum dano que não é percebido ainda, mas que resultou, né? No extravasamento dessas enzimas, tá? Então, elas são usadas em bioquímica no diagnóstico clínico, tá? Beleza? Bom. Sim, então elas são abundantes, só que elas ficam, quando tem um dano, elas começam a sair, né? A célula. Principalmente, por exemplo, no coração, entendeu? Algum dano, tá? Elas originária do... exatamente, tá? Entenderam isso? Tudo bem, gente? Então, nós vimos aqui a parte onde todos os esqueletos carbônicos estão sendo direcionados para glutamato ou para o aspartato, tá? Pessoal, são 5:11, eu vou dar uma paradinha, ok? Vou dar uns 5 minutos de paradinha. Vou tomar uma água, vocês também, tá? E a gente continua. A ação de uma proteína, uma enzima chamada pepsina. Então, nesse caso da digestão, a gente traz um outro tema de controle da atividade enzimática, que é a ativação por modificação covalente irreversível, né? Então, controle por modificação esse controle por modificação covalente irreversível, né? Como que é esse controle por modificação covalente irreversível? Então, se tem uma proteína, né? Ela vai ser clivada, vai ser hidrolisada, né? E vai, por exemplo, perder um pedacinho, tá certo? Então, perdeu um pedacinho aqui, né? Ela ficou assim, agora tem mais de uma extremidade carboxy e N-terminal, né? E o pedacinho. Então, veja, o processamento. Essa proteína, ela existe na forma inativa. Quando existe a quebra na proteína, né, o processamento, que é uma modificação covalente irreversível quer dizer que só vem nesse sentido aqui. Não dá para voltar, ligar de novo esse pedacinho ali. Então, ela fica ativa. Então, quando ela está nessa forma não processada, ela é chamada de zimogênio. Tá certo? Então, o zimogênio é a forma inativa. E quando ela está processada, que perdeu, né, foi
hidrolisada em algumas posições, ela ficou ativa. Então, isso aqui é a enzima ativa. O zimogênio está processado. Então, o nome, então isso aqui são enzimas. É controle controle de quê? Da atividade, tem que escrever, da atividade enzimática. Controle da atividade enzimática. Vocês lembram que eu falei que existe um controle da atividade enzimática por modificação covalente reversível? O exemplo clássico qual que é? Fosforilação, desfosforilação. Aqui, então, existe a quebra da ligação covalente, tá certo? E é irreversível. Então, o nome dessas enzimas são... Essas enzimas são proteases, tá certo? E elas vão, então, degradar proteínas. E o nome delas vai variar dependendo de se é o zimogênio ou a forma ativa. Então, eu vou colocar aqui esses nomes. Você tem pepsinogênio. O pepsinogênio, ele é processado em pepsina. Pepsina. Então, veja. Quem é o pepsinogênio? É a forma inativa. Quem é a pepsina? É a forma ativa. Então, pepsinogênio é processado em pepsina. A pepsina, então, vai reconhecer determinadas cadeias laterais de alguns aminoácidos e vai clivar. Tá certo? Pepsinogênio é processado em pepsina aonde, né? No estômago. Tá bom? Então, a pepsina, ela é uma enzima que ela atua no pH baixo do estômago. O pH baixo do estômago, ele pode, então, desnaturar, mas ele não é capaz de romper a ligação peptídica. Quem vai causar quebra da ligação peptídica é a enzima pepsina, tá certo? Aí, o que acontece? Quando o bolo alimentar vai chegando, vai para o intestino delgado. No intestino delgado vão haver novas enzimas digestivas, tá? Elas atuam num pH já neutro, né? Então vai haver um controle hormonal, os hormônios vão ser ativados para que haja produção de bicarbonato para neutralizar o pH do, né? Aquele bolo alimentar, o quimo, né? Que está sendo digerido ali para que o pH mude. Então o que vai acontecer? No intestino delgado existe o tripsinogênio. Tripsinogênio é a forma ativa ou inativa? Inativa. O tripsinogênio vai ser transformado em tripsina. Tá certo? Oi. O tripsinogênio, ele vai a tripsina por causa do pH baixo? Essa enzima, ela pode se autoativar. Entendeu? Então, o que acontece? Você tem o pH baixo, promove mudança conformacional. Ela pode se autoativar. Tá? Então, se ocorrer ativação de um pouquinho, aí já iniciou o processo, né? Aí vai embora, tá certo? O que acontece? Então, no intestino delgado, o tripsinogênio é ativado em tripsina. Vocês entendem o que aconteceu em termos da estrutura? Houve uma quebra, tá certo? Houve uma quebra aqui, né? Quem ativa o tripsinogênio em tripsina? Existe uma enzima extracelular chamada enteropeptidase. Então, a enteropeptidase, ela é capaz de ativar o tripsinogênio em tripsina. E a tripsina se autoativa também. Tá certo? Então, quando a tripsina está ativa, ela não só se autoativa, como ativa os demais zimogênios, os outros. Então, por exemplo, você tem quimose.
quimotripsinogênio. Quimotripsinogênio. É diferente esses nomes, né, gente? Não sei se a gente não está muito habituado, né? Tripsina, pepsina, quimotripsinogênio, né? Quimotripsinogênio em quimotripsina. Tá certo? Procarboxipeptidase em carboxipeptidase, né? Tá certo? Então, veja que essa enzima, procarboxipeptidase, não tem essa extensão, né, zimogênio, né, o nome dela, mas ela está indicada como pró, estão vendo? Então, quem é que ativa esses aqui? A própria tripsina, tá certo? Ó. Então, vou explicar a cascata de ativação. A enteropeptidase, ela ativa um pouquinho de tripsinogênio em tripsina. A tripsina se autoativa e ativa os demais, entenderam? Né? Então, toda ativação, toda a cascata de ativação depende de quem? Da tripsina. Né? Se houver um problema aqui, ó, no processamento do tripsinogênio em tripsina, os outros não vão ser ativados, né? Tá certo? A ação conjunta da pepsina e dos demais, né, zimogênios ativados vai fazer com que as proteínas sejam degradadas nos seus aminoácidos constituintes ou em dipeptídeo 2, tá certo? E aí eles serão, então, absorvidos. Então, essa é uma quer dizer o seguinte, que nós ingerimos as proteínas, mas, na verdade, o que a gente absorve? Os aminoácidos, tá certo? Existe uma capacidade de absorção de proteínas maiores nos primeiros, né, meses de vida. Depois a gente perde essa capacidade, tá certo? Né? Então, com o tempo ela é perdida. Vamos lembrar uma coisa aqui. Por convenção, os biólogos, eles fazem as convenções, né? Assim, tipo, estabelece, igual eu falei, os aminoácidos usaram critérios para nomenclatura, então esses critérios que direcionaram toda a designação da letra dos aminoácidos. No caso das proteínas, toda proteína, quando vai ser escrita a sequência primária, vocês aprenderam como que ela é escrita? Ela é escrita da extremidade N-terminal para a extremidade carboxy-terminal. Então, eu tenho assim, vou escrever uma sequência de proteína qualquer aqui, tá certo? Tá certo? Então, isso aqui é o quê? A nomenclatura de uma letra dos aminoácidos, tá certo? Por convenção, onde está a extremidade N-terminal? Do lado esquerdo. N-terminal ou aminoterminal, tá certo? Onde está, vou colocar ionizado aqui, tá certo? Onde está a extremidade carboxy-terminal? Está deste lado aqui, tá bom? Então, toda vez que vocês tiverem uma estrutura assim, estrutura primária de proteínas, que realmente mostra um aminoácido atrás ligado ao outro, entre eles você tem a ligação peptídica, tá certo? Aqui sempre está a extremidade N-terminal e aqui está a extremidade carboxy-terminal. Por que eu estou falando isso? Porque existem enzimas que vão quebrar, né, internamente. Mas existem enzimas, por exemplo,
pró-carboxipeptidase, que pode ir removendo a partir da extremidade carboxila, entenderam? Né? Então, a ação dessas enzimas vai variar, pode cortar internamente, pode cortar a partir do carbox, pode hidrolisar a partir do N-terminal, né? O que vai acontecer? Existe uma especificidade, né? Porque a ligação peptídica, ela então deixa livre a cadeia lateral. Então, essas enzimas, pepsina, tripsina, o quimotripsinogênio, elas vão reconhecer a cadeia lateral. Vocês vão encontrar em alguns livros de bioquímica, por exemplo, aqui você tem uma leucina e uma cisteína, né? Então, a gente chama de cadeia lateral R1, R2. Então, as enzimas, às vezes, elas cortam do lado aminoterminal, às vezes elas cortam do lado carboxiterminal, tá certo? Então, não só elas reconhecem essa cadeia lateral, como elas também vão clivar de um lado específico da cadeia lateral. Não é dos dois lados, né? Entenderam como que é isso, gente? Então, a ação combinada dessas proteases, né, eu posso chamar de peptidases, tá certo? Estão hidrolisando a ligação peptídica. Você vai, então, a ação combinada vai permitir que eu quebre tudo, tá certo? Né? Existe uma lógica de reconhecimento aqui, não é ao acaso, mas a ação das várias, né, vai permitir com que esses aminoácidos sejam absorvidos. Oi. Ela reconhece, quando ela está ativada, ela reconhece o tripsinogênio como um substrato. Mas é por causa da entrada de proteína? Existe uma mudança conformacional não só conformacional, lembra que ela é quebra mesmo, houve quebra na estrutura. Então, é como se essa aqui fosse uma nova proteína, tá certo? Então, quando ela é ativada, ela pode reconhecer, porque esse tripsinogênio tem uma estrutura que é reconhecida como substrato pela enzima. Tá certo? Né? Então, como eu falei, elas reconhecem sítios locais da enzima, tá certo? Então, o que faz com que ela reconheça? Mudança conformacional e da estrutura também, porque existe quebra, tá certo? Então, a partir do momento que ela é ativada, essa aqui, embora a sequência seja a mesma, não é mais a mesma estrutura dessa. Entendeu? Então, a tripsina pode ser ativada pelo um pouquinho, para iniciar. Porque você ia perguntar assim, quem vai iniciar o processo? Então, quem inicia o processo é a enteropeptidase. Mas se a enteropeptidase ativar um pouquinho, ela se autoativa. Entendeu isso? Né? Então, você imagina que a partir do momento que a tripsina, que é a forma ativa, foi formada, ela já reconhece essa aqui como uma outra proteína, entendeu? Porque essa aqui tem estrutura diferente, né, dessa daqui. É como se fosse qualquer uma das outras. Ela vai lá e cliva, tá certo? Reconhece e cliva, tá? Então, quer dizer o seguinte, que nós, né, os vertebrados, os mamíferos, os humanos, né, quando a gente ingere proteína, o que vai acontecer com essas proteínas? Elas passarão por todo esse processo de digestão para que a gente então absorva os aminoácidos. Entenderam isso, gente? Tá certo? Então tem uma questão aí, por exemplo. Olha a ideia. Vocês sabem que a superoxidismutase é uma enzima antioxidante? Vocês lembram do superoxidismutase? Aí eu vou falar assim, vou tomar a enzima superoxidismutase. O que vai acontecer com a enzima? Ela é uma proteína como outra qualquer. Não é isso? Ela vai ser digerida, né? Então, se eu pegar e falar assim, vou tomar insulina. Se eu ingerir insulina, o que vai acontecer?
proteína, caiu não, vão digerir a insulina, tá certo? A única exceção são os príons. Os príons, não sei como, não sei explicar, talvez o professor de citologia saiba mais, como que eles ultrapassam o sistema de digestão, tá certo? Porque eles infectam, né? E aí você tem o trânsito deles e a gente não sabe como que é, tá certo? É meio complicado, né? Então vocês entendem? Então, por exemplo, a insulina, o hormônio insulina para tratar diabetes tipo 1, ele tem que ser o quê? Injetado, né? Então tem que se desviar do processo gástrico, porque senão vai ser tudo digerido, né? Se eu comer albumina, o que eu estou ingerindo? Albumina? Estou ingerindo albumina, mas eu estou absorvendo o quê? Os aminoácidos, exatamente. Então, estou absorvendo os aminoácidos, tá? Então, esse que traz um tema, né? A gente não consegue pegar aquela proteína albumina no intestino e passar para a corrente sanguínea, tá certo? Porque ela vai passar pelo sistema digestivo. E aqui tem a ação dessas proteases. Vamos pensar no racional. Veja, esses tripsinogênios, eles são produzidos pelo pâncreas. Tá certo? Função exócrina, né? Então, o que aconteceria se o tripsinogênio fosse ativado no pâncreas? E destruir o pâncreas, muito bem, pancreatite. E destruir o pâncreas, né? Então, por que tem esse mecanismo? Faz todo sentido, para que essas enzimas sejam ativadas no local correto, na hora correta. Entenderam isso? Porque senão, se você tem ativação de enzimogênio antes, lembra, isso aqui são enzimas que digerem outras proteínas. Começa a digerir outras proteínas. Tá certo? Então, a natureza é sábia, não é isso? Parece que, né, a gente vê assim e fala, poxa, realmente tem que ser ativado aqui no momento correto. Tá certo? Entenderam isso, gente? Então, nós estávamos falando de digestão e absorção de proteínas. Então, agora eu vou falar sobre... vejam que eu mudei um pouco, né? Eu estava falando sobre transaminação dentro da célula. Aí eu falei sobre digestão e absorção no intestino. Agora eu vou voltar para dentro da célula de novo, tá certo? Só para vocês se localizarem. Né? Aqui vai ao gosto do professor. Eu quero falar sobre isso. Beleza, gente? Entenderam? Tá bom? E aqui, né, essa questão tem até uns exercícios bem legais que a gente faz, onde a gente vai calculando onde que elas cortam. É tipo um quebra-cabeça. E você percebe que dá para cortar tudo. A ação conjunta dessas proteases, né? Ou peptidases. Tá bom? Posso apagar? Ok? Então tá. Opa. Então, nós vamos agora para o ciclo da ureia. Vou passar para vocês, tá? Vocês já sabem alguma coisa sobre o ciclo da ureia. Onde ele ocorre, o ciclo da ureia? Isso, no fígado. Né? A ureia é lançada na corrente sanguínea e vai para a urina, tá certo? Né? Então, vamos ver aqui como que é. Tem uma reação, né? Essa reação é a primeira reação do ciclo, né? E ela ocorre por meio de duas enzimas, eu vou explicar. Mas antes, lembra, aquele sistema que eu mostrei, o grupamento amino estava no glutamato e no aspartato, tá certo? Então, o glutamato vai ter que sofrer essa reação aqui, ó. Glutamato, a figura é a figura 18.7, está do lado do ciclo aqui. Então, você tem glutamato, né? Aqui tem um intermediário, mas eu não vou colocar não. Alfa KG mais amônio.
bom? Né? Então veja, essa reação, ela é uma reação que a enzima, olha que interessante, essa enzima, ela usa NAD, veja, desaminação. Desaminação por quê? Vê? Desaminou. Oxidativa. Olha só, aqui está oxidado. Essa molécula está oxidada. Ela ficou o quê? Reduzida. Ora, se ela ficou reduzida, houve uma oxidação? Sim, o glutamato foi oxidado. Tá certo? Então ela é chamada desaminação oxidativa. E o inverso aqui, né? Ela pode acontecer o contrário, né? A entrada de água aqui. Peraí. Vou botar aqui. Tá bom? Porque tem um intermediário. Então, essa reação, ela é catalisada pela enzima chamada glutamato desidrogenase, né? Este aqui vai ser usado no ciclo da ureia, o íon amônio. Então vamos ver a primeira reação, né? Então você tem NH4, e aí eu estou na figura, não tem o número dessa figura, mas vocês vão ver que é o ciclo da ureia, tem a mitocôndria 2 vezes, né? E eu vou desenhar, claro, vocês não precisam saber de cor essas estruturas, mas é interessante isso aqui, só para a gente lembrar como que é a molécula. NH2. Olha só. Tá vendo? Então você tem amônia, vai reagir com bicarbonato, gasta 2 ATP, são gastos 2 ATPs, ADP mais PI, né? E aí vai formar essa molécula, carbamoil fosfato, né? Aqui. Deixa eu explicar, Então a primeira reação do ciclo da ureia tem a ver com a produção dessa molécula. Como é o nome dessa molécula? Carbamoil fosfato, né? Carbamoil fosfato. O nome da enzima, carbamoil fosfato sintetase 1. Isso aqui está ocorrendo na matriz mitocondrial, tá certo? Então, inicia com a formação de carbamoil fosfato. Vocês já sabem, se tem a 1, é porque existe a 2, tá certo? Então, vou escrever aqui para vocês lembrarem. Carbamoil fosfato sintetase 1, carbamoil fosfato sintetase 1 é do ciclo da ureia. Tá bom? Eu não sei se nas novas regras tem acento ureia. Tem ou não tem? Vocês sabem? Vocês acabaram de entrar, devem estar afiados com a... Bom, se não tiver, vocês me perdoem que eu estou usando português antigo. Não tem acento? Porque eu sei que ideia tirou, né? Então, ureia, será que tirou também? Né? Então, se vocês souberem, é porque o professor está usando português antigo. Carbamoil fosfato sintetase 2 é na síntese, essa enzima é da síntese de pirimidinas. Pirimidinas. Quem são as pirimidinas? Deixa eu ver. Purinas são a guanina, adenina e guanina. Pirimidinas, citosina, timina e uracila. Tá? Então, síntese de pirimidinas, bases nitrogenadas. Vou explicar. Eu estou falando do ciclo da ureia.
primeira reação é a formação de carbamoil fosfato. Essa reação é catalisada pela carbamoil fosfato sintetase 1 e ela ocorre na matriz mitocondrial. Tá certo? Existe uma outra formação de carbamoil fosfato no citoplasma. Então, isso aqui é mitocondrial, e esse aqui é citoplasmática. Beleza? Então, a mitocondrial está envolvida no ciclo da ureia. A citoplasmática está envolvida na síntese de pirimidinas. Entenderam isso, gente? Que são as bases nitrogenadas, né? Citosina, timina e uracila. Tá bom? Bom, então, a carbamoil fosfato sintetase 1 catalisa essa primeira reação. E o ciclo da ureia ocorre nos dois locais, matriz mitocondrial e citoplasma. Então, eu vou fazer o ciclo agora para nós, né, revermos esse ciclo. Vamos lá? Oi. Posso. Essa aqui, citosina, timina e uracila. Né? Beleza? Então vamos ao ciclo da ureia? Vamos? Então vocês estão conhecendo, vejam que eu falei de algumas enzimas principais no metabolismo de aminoácidos, principalmente catabolismo de aminoácidos. Primeiro, as aminotransferases. As aminotransferases são cruciais para a oxidação de aminoácidos. Segundo, glutamato desidrogenase, catalisa a desaminação oxidativa. Terceiro, carbamoil fosfato sintetase 1. Né? Então aí estão as principais, tá certo, gente? Né? Posso pagar aqui? Beleza, então vamos lá. Então, o ciclo eu vou colocar aqui, então... Vou fazer ele invertido, vou me confundir todo aqui. Vou fazer invertido, não. Tá, então vamos lá. Então, carbamoil fosfato, beleza? Reage com um aminoácido chamado ornitina. É um aminoácido que não ocorre, né, em proteínas, tá certo? Então, carbamoil fosfato reage com a ornitina. Eu não enfatizei, mas o nitrogênio, um átomo de nitrogênio já entrou, né? Porque o carbamoil fosfato já está com esse átomo, tá certo? Então o carbamoil, até vou botar aqui, já entrou. Ele veio do glutamato, tá certo? Já tem um aqui. Então, carbamoil fosfato reage com ornitina. Nossa, que nomes diferentes, né? E forma citrulina. A citrulina. E a citrulina sai. Então veja que isso aqui, ó, é a matriz mitocondrial. Matriz. Isso aqui é o citoplasma, né? Aí o que vai acontecer? A citrulina tem uma reação de intermediário, não vou colocar, tá certo, gente? Mas tem no vídeo, vocês vão ver. Então vai gastar ATP, né? Sair PPI, intermediário ativado com a MP aqui. E depois, vou colocar o intermediário. Aí entra aspartato, né? E sai AMP. Tá certo? Então, veja, você tem uma reação com ATP, forma um intermediário ativado, depois entra o aspartato. Vocês lembram que eu falei que o segundo nitrogênio, são dois? Então, o átomo de nitrogênio aqui, chegando pelo aspartato, né? E aí você tem a formação de uma molécula chamada argininosuccinato. Né? O argininosuccinato é quebrado em arginina, é o aminoácido arginina, e olha só, fumarato,
Eu vou desenhar, depois eu faço algumas considerações aqui. E fumarato. E finalmente a quebra da arginina em ornitina, né? E ureia. A entrada de água aqui. Então vamos desenhar aqui para vocês saberem. Ciclo da ureia. Né? Vou puxar para cá para colocar bem grande, tá? Ah, o giz não está funcionando direito. Tá aí o ciclo, vamos ver então esse ciclo em maiores detalhes, tá certo? Ó, carbamoil fosfato sintetase 1 catalisa a síntese de carbamoil fosfato, tá certo? É o que? Amônia ou íon amônio reagindo com bicarbonato, não é isso? E fosfato do ATP. Então, carbamoil fosfato reage com ornitina, forma citrulina. Citrulina sai, entra aspartato com gasto de ATP, a formação de intermediário ativado. Forma argininosuccinato. O argininosuccinato é clivado em arginina, isso aqui é o aminoácido arginina, e fumarato. Depois a arginina é quebrada em ornitina e a molécula de ureia. A ornitina retorna. Então, quem é que retorna para a matriz? A ornitina. Quem é que sai da matriz? A citrulina. Tá certo? Então veja que o ciclo da ureia, ele tem a participação, né, reações que ocorrem na matriz mitocondrial, reações que acontecem no citoplasma. Tá certo? Então ocorre nesses dois ambientes. O nitrogênio, né? Ele vem vieram por meio dos aminoácidos glutamato e aspartato. E aí você tem uma molécula aqui que você já sabe. Onde que o fumarato ocorre? Fumarato, ele é formado aonde? No ciclo de Krebs. Então você tem uma conexão do ciclo da ureia com o ciclo de Krebs, né? Tá. O argininosuccinato é quebrado em arginina e fumarato. Aí a arginina continua, é quebrada em ornitina e a ureia. Tá? Então aqui está a ureia. Né? Ureia. Vou botar acento, não. Eu acho que caiu mesmo esse acento. As coisas mais importantes para lembrar é a formação do carbamoil fosfato, porque ela é a reação que tem controle. A maior parte dessas enzimas, elas são controladas a nível de síntese, tá certo? Então, não tem assim, tipo um controle em cima de uma... Então, não é necessário que vocês ficam decorando, né? Porque não vai lembrar. Eu também não lembro, né? Então, não decora não. Só lembra o seguinte, que o ciclo da ureia acontece na matriz e no citoplasma, tá certo? Nesse ciclo, você tem uma conexão com a produção de fumarato, uma conexão com o ciclo de Krebs, né? E basicamente lembrar que tem a ornitina e a citrulina, tá certo? Não é necessário que vocês lembrem a ordem toda, mas essas características. Veja que as características, você tem o primeiro nitrogênio no carbamoil fosfato e o segundo entrando todo na forma de aspartato aqui. Tá certo? Porque olha só, o tanto de carbono, né? Você tem um fumarato saindo. Então observem quando vocês estiverem estudando, só para ver as fórmulas uma vez só, não precisa decorar, mas para ver como é que está acontecendo, tá? Então é assim que a gente sintetiza. A arginina, então, é um aminoácido aqui que está sendo sintetizado aqui, tá certo? No ciclo da ureia, né? Tá havendo a síntese de arginina. Só que a arginina, em algumas situações, ela pode vir a ser
essencial. Né? Então, não é, essa síntese aqui não vai prover a arginina para sintetizar a proteína, crescimento, se for o caso de uma recuperação, né? Onde tem cicatrização, tá certo? Né? Então, tudo bem quanto ao ciclo da ureia? Tá? Oi. Como que a arginina pode ser usada para outras coisas se ela vai ser quebrada em ureia e... Ah. Lembra o seguinte, quando alguma coisa é sintetizada dentro da célula, ela vai fazer parte do pool, do conjunto de moléculas, tá certo? Ok? Então não existe um funilamento. A arginina ela é formada, ela foi gerada ali. Se ela reagir, né, reagiu, tá certo? Como ela não reagir, não sei. O que a gente tem que ver é... Porque aqui, ó, isso aqui, a arginina está sendo formada no citoplasma, tá certo? Ora, a síntese de proteína ocorre no citoplasma. Exatamente. Ela vai fazer parte do pool de arginina que está no citoplasma, tá certo? Exatamente isso. Então, as moléculas, elas não encontram um caminho tipo um funil. Elas fazem parte do pool. A reação vai ser determinada pelo encontro dessas moléculas no sítio ativo das enzimas. Isso é que é o importante, né? Tá certo? Então, você tem se a via de síntese ocorre, essa molécula, então, faz parte do pool de arginina. Aprenderam? Tudo bem? Então, é isso aí. Então, amanhã nós faremos a atividade. É importante que vocês tragam, imprimam, porque ali tem um aminoácido que vocês vão estudar, né? Tá? Então, façam um esforço para trazer. São só três xerox, 3 páginas. Dá o quê? 30 centavos. Oi? Não pode escolher. Não.